Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso IFCast, podcast que dá dicas sobre o seu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Me chamo Jonas Pereira, sou apresentador deste podcast. E no episódio 8, que é o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a construção do resumo do trabalho de pesquisa. E para isso, estamos aqui com a nossa convidada especial, Lara Kimberly. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, agradeço, que é muito importante, contribuir também com a pesquisa científica, com as pessoas do IFCE, nossos colegas. Então, agradeço o convite. Se precisar, pode contar comigo. Meu nome é Lara, como ele iniciou. Eu sou recém-formada aqui no IFCE, acabei de me formar, acabei de apresentar o trabalho de conclusão de curso. Que bom recebê-la aqui, Lara. E para a gente iniciar, qual foi o tema da sua pesquisa? O tema da minha pesquisa, ela foi um desenvolvimento de software, não foi bem uma pesquisa, certo? Mas pode se encaixar nesse quesito. Eu precisei fazer uma pesquisa antes para desenvolver o software, mas foi mais em relação ao desenvolvimento de um software. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, então no meu trabalho de conclusão de curso não podia ser diferente, Então eu pensei em fazer um software, porque assim eu conseguiria ajudar alguém ou pessoas com isso. O mais próximo que eu encontrei foi aqui dentro do próprio IFCE. Aqui no IFCE a gente tem o que chamamos de Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, onde trimestralmente essa coordenadoria ela precisa coletar dados que são feitos a partir do currículo Lattes, e esses dados ela utiliza para fazer relatórios internos da própria coordenadoria. Acontece que esses relatórios estavam sendo feitos manualmente. Atualmente, temos 85 pesquisadores aqui no IFCE. Imagina só você entrar no currículo Lattes de 85 pessoas, contar cada trabalho que ele participou, para poder calcular uma taxa científica, Então, era algo bem demorado que podia ser suscetível a erro. Então, visando isso, juntamente com o orientador, a gente pensou em fazer um software que fizesse essa análise automaticamente com produções manuais mínimas. E foi basicamente isso o meu trabalho, fazer esse desenvolvimento de software para ajudar a coordenadora de pesquisa e extensão do IFCE Campus Tianguá. Legal o tema da tua pesquisa, Lara. A gente vai falar hoje aqui sobre a construção do resumo. Quando a gente chega para construir o resumo do trabalho de pesquisa, a gente já tem passado por diversas etapas desse trabalho. E aí o resumo é a porta de entrada do trabalho. Você sentiu dificuldade em construir o resumo da tua pesquisa? Para falar a verdade, o resumo eu achei um dos mais simples de fazer durante o trabalho de conclusão. O que é mais difícil é a quantidade de palavras. Segundo a ABNT, geralmente o resumo ele tem entre 100 a 500 palavras no máximo. Então, no meu caso, por exemplo, a minha monografia deu 70 páginas, então foi bem difícil tirar 70 páginas para transformar em 200, 300 palavras. Então, acredito que a principal dificuldade de um resumo é justamente isso, tentar sintetizar um trabalho, que geralmente é grande, em quantidades pequenas de palavras. E é basicamente a maior dificuldade que eu tive durante o resumo. Geralmente, os trabalhos de pesquisa, eles são assim mesmo, são grandes, São muitas páginas. Isso. A gente vê no resumo a porta de entrada do trabalho. Então, é ali que você tem que convencer o leitor de que vale a pena ler o teu trabalho. Você usou alguma estratégia dentro da tua pesquisa para chamar a atenção do leitor? Isso, eu costumo dizer que o resumo é aquilo de vender o seu peixe, porque quando a gente pega um trabalho, a gente tem o primeiro contato com o resumo. Então, acredito que para conseguir fazer que o leitor leia o meu trabalho inteiro, eu preciso convidar ele a ler o meu trabalho e eu vou fazer isso no resumo. Então, eu utilizei no meu o que mais é utilizado, que primeiro contextualiza o leitor, então eu falo o meu tema, eu dou uma breve introdução, e depois eu falo os objetivos e como eu vou alcançar ou como eu alcancei esses objetivos. E por fim eu dou os resultados, para ele ter aquele gostinho que ele vai encontrar no meu projeto, e por fim eu dou uma conclusão. Basicamente eu acredito que isso é o que vai fazer, vai chamar a atenção do leitor, porque quando ele tem essas informações, ele consegue ver o que ele vai encontrar no trabalho, e assim vai querer ler, porque é igual um livro, Quando você vai na biblioteca, você pega o livro e tem aquela parte de trás, Quando você lê aquela parte de trás, você vê se aquele livro é interessante para você. E é por isso que o resumo tem que ter algumas características que façam com que o leitor ele se interessa para continuar a leitura do seu trabalho. O resumo, ele, como você falou, tem limitação de palavras, Eu acho que isso é um desafio, porque quando a gente está produzindo, a gente quer apresentar tudo logo, A gente não quer resumir nada, a gente quer apresentar tudo que a gente fez, porque foi um trabalho que a gente se dedicou a fazer. E eu acho que essa parte da limitação pode ser um
dificultou na hora de construir. Você sentiu que isso foi dificultoso para você, essa limitação de palavras? Com certeza a limitação de palavras é muito difícil, justamente porque a gente fez um trabalho, né? Geralmente o resumo é o último a ser feito, então a gente está empolgado com todas as coisas que a gente quer demonstrar para o leitor. Acontece que a gente tem que dar um freio ali, né? Apesar do resumo ele ter quase todo as principais características do projeto, quando o leitor pegar o seu resumo, ele não quer saber os conceitos que você utilizou, ele quer saber sobre o seu trabalho. Então, você tem que fazer de um jeito que você fale sobre o seu trabalho, não sobre todos os conteúdos. Isso acaba sendo difícil, né? Principalmente se for em um artigo, que é menos palavras ainda. Então, é importante você sintetizar, ler, parar um pouco e entender sobre todo o seu trabalho e tentar fazer um conceito, né, de todos os conceitos principais para poder minimizar o máximo que você conseguir para obter a melhor informação possível para o seu leitor. Assim que ele pegar o seu trabalho, ele ter tudo aquilo lá que vai fazer sentido para ele, né? Que vai fazer ele querer continuar a leitura do seu trabalho. Além na construção do parágrafo do resumo em si, tem uma outra parte que fica logo abaixo, que são as palavras-chave. E aí você acabou de resumir o teu trabalho em poucas palavras e aí tem que procurar algumas palavras que resumam mais ainda o trabalho que você fez. Você sentiu dificuldade em encontrar essas palavras? Porque, assim, as palavras-chave, elas direcionam, né, para aqueles pesquisadores da tua área ler o teu trabalho. E aí você sentiu dificuldade com isso? Isso, eu não senti tanta dificuldade com as palavras-chave, porque o meu projeto, como era o desenvolvimento de software, ele tinha alguns tópicos que eu consegui especificar. Mas o que eu dou de dicas é, quando a gente faz o TCC, a disciplina, a gente entra em contato com outras pessoas que estão no mesmo ambiente que a gente, naquele mesmo momento, tentando fazer o TCC. E a dica que eu dava é pegar a palavra que você acha que é e pesquisar no Google Acadêmico mesmo, ou em qualquer lugar que pesquise sobre artigos, e ver se aquela sua palavra está de acordo com a área de atuação que você está fazendo. Então, se aparecer artigos relacionados com o seu trabalho, eu acredito que essa palavra já pode estar dentro ali do seu rol de palavras. E outra dificuldade que eu também vi na minha turma é que eles se limitavam à palavra, né? Então, às vezes ele queria botar uma só palavra, mas não é necessário. O TCC você vai ter tempo. Você tem um semestre, né, basicamente, para ajustar tudo isso. Então, se você escrever com a sua própria palavra, você consegue, no final, sintetizar aquilo tudo e fazer uma boa escrita. É melhor do que pegar na internet, correr risco de plágio e fazer uma coisa mal feita, que não tem contexto, coesão, né? E até isso ajuda até mesmo na sua apresentação, né?
Porque quando você escreve o texto, você tem propriedade para falar. Ao invés de copiar de alguém, você não vai ter muito sentido do que você está falando. Então, basicamente, a minha principal dica é essa, tanto para o resumo quanto para o próprio TCC por inteiro, é usar suas próprias palavras. Acho que escrever é prática, né? Você tem que praticar, então não adianta você ficar olhando para o texto e não produzir nada. Se você não colocar os dedinhos no teclado e tentar escrever alguma coisa, né? Como você falou, com as suas palavras, e aí você não vai conseguir. Então tem que tentar, tem que escrever, e depois você dá uma revisada, como você falou, tem tempo, você mostra para o seu orientador, né? Com certeza. E aí isso é muito importante que você falou aqui. Lara, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso IFCast, certo? Foi um prazer recebê-la aqui. Se você tiver mais alguma coisa para falar para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, né? Espero contribuir sempre no que estiver ao meu alcance. Muito bom, e com isso nós encerramos o nosso 8º episódio do IFCast. Tá? Aguardem os próximos episódios. Até mais.